Bom, dando então continuidade ao nosso jogo de plataforma 3D, agora a gente vai começar o vídeo resolvendo um problema que é esse aqui, né? Quando o personagem está andando, ele gira, né, instantaneamente para a direção para onde eu quero que ele caminhe. Isso não é bacana, né? Interessante seria ele girar de forma mais suave para a direção que eu estou indo, mesmo que ele já comece a andar na direção em que eu quero, mas o corpo dele não deve girar instantaneamente. Como que a gente pode resolver isso? Tem várias formas de resolver isso. Uma forma que é até a padrão, a mais utilizada, é com quaternions, né? Então é uma forma de eu trabalhar com ângulos de rotação sem utilizar rotação com ângulos eulerianos. É bem interessante, caso você não conheça, que pesquise, né? Entenda como funciona. Tá? Mas nesse vídeo especificamente eu vou usar uma outra técnica, que é a de translação do ponto de visão. Eu acho que ela é mais simples de compreender, e ela tem também outras utilidades, como depois para ajuste da câmera e outras situações. Então, como é que funciona essa ideia da translação do ponto de visão? A gente vai ter um ponto a mais fazendo parte do personagem, que é o ponto de visão, ou seja, para onde ele está olhando. É uma variável a mais, um componente a mais que faz parte do jogador. Então ele vai estar olhando para esse ponto de visão e não a direção onde eu estou apontando. E eu vou fazer a translação desse ponto de visão gradativamente para aonde eu estou apontando. Então, por exemplo, eu tenho aqui os eixos, né, que, por exemplo, o eixo Z, e aqui eu tenho o eixo X. E, por exemplo, nesse momento, o ponto de visão dele, para onde ele está apontando, para onde ele está olhando, melhor dizendo, é para cá, né? Então ele está olhando para cá. Só que, por exemplo, eu pressionei para a direita e ele vai começar a olhar para cá, para a direção aqui X. Então o que eu vou fazer com com o ponto de visão? Eu vou ir fazendo num certo ritmo a translação dele em direção ao ponto onde eu estou apontando. E aí eu vou fazer o look at. Então aqui o look at está para cá, né, aquele comando que faz ele olhar para um determinado ponto. Aqui o look at está para cá. Aí se fizer a translação aos poucos, quando o ponto de visão estiver aqui, o look at vai estar para cá. Quando o ponto de visão estiver aqui, o look at vai estar para cá, e assim por diante. E assim também, na hora que girar para cá, eu também vou fazer a translação. Então ele vai indo até que o ponto de visão fique sobre o ponto onde eu estou apontando, uma determinada velocidade de translação. Um cuidado que tem que se tomar com essa técnica é o seguinte: por exemplo, vamos supor que ele está apontando, olhando para cá, e eu apontei exatamente 180 graus para lá. Se eu simplesmente fizer a translação, o que vai acontecer é que esse ponto ele vai ficar se deslocando exatamente sobre o eixo. Então o personagem vai ficar olhando para cá, para cá, para cá, e nesse ponto, quando virar para cá, ele vai começar a olhar para o outro lado. Então ele não vai ter uma transição, ele vai fazer um giro, ele vai ficar olhando só para cá e de repente ele vai olhar para lá. Então nesse caso, quando tem 180 graus, aí o ponto para onde eu estou apontando, para ele fazer a translação, eu vou deslocar. Então se esse ângulo estiver muito próximo de 180 graus, eu vou rotacionar aqui o meu ponto de visão, então ele vai se deslocar nessa direção, e aí quando esse ângulo já estiver menor que 180 graus, aí esse ponto volta para lá e ele começa a olhar nessa direção para fazer essa transição suave. É a única exceção. Rotação em 3D ele sempre tem alguns detalhes, mesmo usando Euler ou usando quaternions, né? Nem sempre o comportamento é exatamente o que eu imagino quando eu estou projetando o jogo. Eu tenho que testar e verificar o que acontece em cada situação e como
trabalhar, né, com a forma certa de olhar para um ponto, rotacionar numa direção, etc. Bom, então seguindo, vamos fazer a implementação. Primeira coisa, a gente vai criar essa variável, né, esse ponto de visão novo. Então aqui no player, a gente vai criar uma variável nova, duas variáveis, né, dois atributos novos, um chamado ponto visão, que seria o ponto para onde eu estou olhando, vector 3, pode iniciar ele com 0, 0, menos 1, se não me engano ele começa apontando para lá, e var vel giro, que seria a velocidade que eu faço a translação do ponto de visão, ou vel visão pode ser. E aqui a gente vai ajustar um valor em torno de 3.0 para iniciar, depois a gente vê como que a gente faz. Bom, aqui é o nosso código que faz o look at, que olha para a direção que eu estou apontando. E agora eu vou fazer então o seguinte. O nosso ponto de visão, mais igual, então vou fazer o deslocamento desse meu ponto de visão. Aí em qual direção? Então eu tenho que ver em que direção que ele está fazendo essa translação. A direção que ele está fazendo a translação, acho que eu vou separar numa outra variável só para ficar mais claro. Poderia ser tudo dentro da mesma conta, mas vamos separar para ficar mais claro. Var dir translação vai ser a direção menos ponto de visão. Então, a direção para onde eu quero olhar menos o ponto de visão é para onde eu estou indo. O que isso quer dizer matematicamente? Acho que aqui cabe uma explicaçãozinha aqui da parte de vetores. Isso quer dizer o seguinte, ó. Vamos desenhar aqui. Então, este ponto aqui, eu vou desenhar aqui com esse cara aqui. Esse vetor aqui, x e y, é o meu ponto visão. E agora a direção para onde ele está apontando é aqui, por exemplo. Que é o meu direção. Eu tenho que fazer o vetor tenho que fazer esse vetor aqui e caminhar nessa direção aqui. Qual o vetor que aponta para essa direção? É esse vetor azul aqui. Vou mudar a cor. Acho que o azul me deu melhor. Vou fazer amarelo mesmo.
Então eu vou pegar esse vetor normalizado, vai ser a direção para onde eu estou apontando. Como que eu calculo esse vetor? É esse ponto menos esse ponto. Ó. Então, esse cara aqui é o direção menos ponto visão. Então, se eu pegar esse ponto e subtrair esse desse, eu tenho um vetor nessa direção que aponta para onde esse ponto tem que se deslocar para ele ir andando nessa direção. Então, sempre que eu tenho dois pontos qualquer no jogo, dois pontos, quaisquer aqui, tá? E eu tenho aqui o meu sistema de coordenadas, esse vetor indicado é esse ponto, esse vetor é esse ponto. Mas se eu quiser a direção desse em direção a esse, que é esse vetor aqui, esse vetor aqui sempre vai ser o ponto 2 menos o ponto 1. Ele vai indicar essa direção aqui, porque se eu pegar esse ponto aqui e subtrair esse ponto, vai ficar esse vetor aqui, ó, daqui para cá. É só para relembrar um pouquinho de geometria analítica. Então, ponto visão mais igual a dir translação ponto normalized, que daí eu vou normalizar, porque o tamanho dele na verdade vai depender da velocidade com que eu vou fazer essa translação. Normalized multiplicado por vel visão multiplicado por delta. E eu não vou olhar então agora direto para a direção. Eu vou olhar na verdade para a translação mais ponto visão. Esse cara aqui. Você pode testar e ver como ficou. Opa. Normalized, não normalized. Ó, viram só? Girou suavemente. Ó, só que a gente ficou com um probleminha. Vejam o seguinte, ó, aqui eu estou andando para a esquerda. Se eu pressionar na tecla para a direita, ele não faz o movimento do giro, né? Ele não faz o movimento do giro exatamente por aquilo que eu expliquei logo antes, né? Que é esse caso aqui, em que a gente tem ponto de visão aqui e ele passa direto para cá. Então nesse caso, esse cara aqui teria que vir para cá, para daí ele fazer esse movimento aqui. Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu não vou mexer diretamente na minha variável direção, tá? Eu vou criar uma outra variável chamada var dirvisão, que vai ser igual a direção. Porque se eu bagunçar ela, eu vou bagunçar a variável que eu uso para identificar para onde que eu estou indo e tal, não é bom. Então, vou criar uma variável só para isso, dirvisão. Então, aqui vai ser dirvisão menos ponto visão. Dirvisão menos ponto visão. Mas, vou verificar o seguinte, if dirvisão ponto ângulo do. Então, se o ângulo de dirvisão para ponto visão for
maior que π vezes 0,8, por exemplo, ou seja, próximo de 180, tá? Ou a gente pode fazer assim, rádio, deg to rad, vou converter aqui deg, estou convertendo de graus para radianos, porque aqui essa função ela retorna em radianos, né, não em graus. Então aqui eu vou converter, se for maior que 160, por exemplo, então nesse caso dir visão, depois eu estou olhando, eu vou rotacionar ponto dir visão igual a dir visão rotated. A gente vai rotacionar no eixo Y, né? Divisão, ponto, rotate, isso aqui é um vetor 3D, provavelmente não vai funcionar, então vai ser divisão, rotated, vector 3 rotate, né? O vector 3 que a gente está usando, então a gente vai ter que usar o rotate. Então dir divisão recebe divisão ponto rotated vector 3, então a gente vai rotacionar em relação ao eixo Y e deg to rad, sei lá, vamos rotacionar uns 30 graus. Isso já deve resolver. Na verdade, até gosto desse efeito que ele começa a girar devagar e de repente vira. Se eu aumentar aquele ângulo ali, ele vai virar de forma mais suave, mas eu acho que assim, na verdade, até fica bem legal. Essa ideia de usar um ponto de visão traz algumas vantagens, que ele tem um controle um pouco maior de para onde ele está olhando exatamente e depois coordenar isso com o movimento da câmera, que a gente vai fazer mais tarde, né? Pode, dependendo da situação, coordenar as duas coisas. Coisa que se eu estou trabalhando direto só com quaternions, eu não consigo de forma tão intuitiva, né? Eu consigo fazer, mas fica um pouco menos intuitivo. Então eu até acho legal fazer assim. Bom, a gente pode aumentar um pouquinho a velocidade da visão, né? Tá 3, 5. Notem que isso não interfere, né, na movimentação, né? Por exemplo, se eu estou virado para cá, quando eu viro para lá, ele instantaneamente caminha naquela direção. Eu não preciso modificar o movimento para deixar esse giro dele mais suave. O giro pode ser suave, embora o movimento seja preciso. Então isso é uma coisa bem importante em jogos, separar as duas coisas. Uma coisa é a movimentação, outra coisa é a questão de animação e representação visual.
senão talvez você já tenha visto algum jogo, acontecia principalmente em jogos um pouco mais antigos, que se tentava fazer a animação mais complexa, com mais quadros, seguindo alguns sistemas de animação usados em filmes, né? Por exemplo, a preparação para o pulo ou coisas assim, só que isso casava junto com a movimentação. Então a movimentação ficava atrasada ou tinha algum problema para o jogo seguir a movimentação. Um último detalhe que a gente pode acrescentar, que até não estou vendo esse problema, mas pode acontecer, se os pontos já estão bem próximos. Isso também acontece bastante em 3D, tá? Que é o seguinte, último ajustezinho que a gente vai fazer aqui. Vamos supor que o ponto de visão já está aqui e o meu ponto de visão está bem próximo aqui. Aí no próximo frame ele vem para cá, ele passa um pouquinho devido à velocidade com que ele gira. E aí no outro frame ele vira e vem para cá, vira e vem para cá. Então ele fica oscilando e aí o personagem pode ficar oscilando também um pouquinho. Então, para evitar isso, o que a gente vai fazer aqui para finalizar essa questão do giro é o seguinte: a gente vai verificar aqui if ponto visão menos direção. Então seria um vetor menos o outro. Então se eles estiverem bem próximos, quase em cima do outro, quer dizer que o tamanho desse vetor, que é um menos o outro, vai ser bem pequeno. Se eles estiverem em cima do outro, o tamanho é zero, se eu subtrair um vetor do outro. Então, comprimento disso aqui, se isso aqui for menor que, aí eu vou usar a própria vel visão, vel visão vezes delta vezes 2.5. Então se for menor que isso, eles já estão muito próximos, então eu não vou deixar ele ficar oscilando. Eu vou dizer assim, ponto visão igual a direção. Não sei se vai dar para notar alguma diferença, até porque ele não estava apresentando esse problema, mas é sempre importante tomar esse cuidado. Mas eu acho que sim, acho que ele tinha um pequeno flickering antes, que agora não tem mais. Então sempre tem que cuidar que quando eu faço esse tipo de movimentação em 3D, entre pontos, entre vetores, eu sempre tenho que cuidar para quando eu estou chegando próximo, eu travar no valor que eu quero para evitar esse tipo de oscilação que eu mostrei ali no desenho. Bom, então acho que esse vídeo a gente vai tratar só disso mesmo. Então a nossa movimentação está cada vez mais próxima do que a gente quer no jogo. Eu acredito que no próximo vídeo a gente vai começar a trabalhar antes de mexer com a câmera. Acho que a câmera a gente vai deixar mais para o fim, porque ela envolve algumas diferenças bem importantes na movimentação, porque a gente vai ter que trabalhar com mudança de base para movimentação. Então no próximo a gente vai mudar um pouquinho, uma parte um pouco mais criativa, e fazer os itens que ele vai coletar. E depois que ele fizer os itens, a gente segue na sequência fazendo os hazards, né, os obstáculos que podem machucar ele, para começar a trabalhar com máquina de estados. Então, muito obrigado pela atenção.